A paz de Cristo. Quero vos deixar aqui na primeira epístola de João, no capítulo 5 e no versículo 14 e o versículo 15. Diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui João fala sobre a eficácia da oração. E essa é a eficácia de uma oração. É a certeza de saber que nós oramos e Deus, ele ouve a nossa oração. Pois, disse João, esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus na qual nós nos relacionamos, ele é um Deus que ele tem olho e vê, tem boca e fala. Não é um Deus que tem olho e não vê, boca e não fala, pés e não andam. Então este Deus na qual nós servimos, o João escreve dizendo, a confiança que temos nele é esta, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, podemos confiar que ele nos ouve. Porque veja que todo seguidor de Cristo, pois o próprio Jesus disse, basta que o discípulo seja igual ao seu mestre. Todo seguidor de Cristo, ele deve saber que a vida de Jesus, ela foi pautada na oração. Jesus, com 30 anos de idade, ele deixa a carpintaria do seu pai e começa o seu ministério, mas começa não na pregação e no ensino, mas ele começa na oração. Veja que no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no início do seu ministério, Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele fica 40 dias em oração, se preparando para o seu ministério, se preparando para as oposições das trevas. Uma vida eficaz em oração. Sabendo Jesus que com confiança ele podia orar ao Pai e ele estava ouvindo a sua oração. E aqui João diz, e esta é a confiança que temos dele, se nós pedimos a oração da petição. Veja que orar é dialogar. Quando nós oramos a Deus, nós estamos dialogando com Deus. Como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, dialogar é falar um com o outro e suportar o que o outro tem a dizer. Então, diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Então, veja que quando nós dialogamos com Deus, nós temos que estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Porque como escreveu Salomão em Provérbios capítulo 16, versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então veja que na primeira carta, Paulo escreveu a Timóteo, de 1 Timóteo 2 e versículo 1, Paulo disse para Timóteo, admoesto-te que antes de tudo se faça orações e intercessões. Antes de tudo, significa que antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, vamos para a oração, porque ela é a base. Se você quer pregar a palavra, se você quer ensinar a palavra, se você quer fazer um bem social, inicia na oração, porque a oração é um preparo para as atividades eclesiásticas.
E um dos versículos na Bíblia que me chama bastante a atenção é o livro de Jó, no capítulo 23, e o versículo 3. Escreveu Jó: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Então veja as expressões no capítulo 23 de Jó. Jó se expressa agora todo chagoso, todo cheio de feridas, a perda de todos os seus 10 filhos, de todos os seus camelos, de todos os seus empregados. Havia perdido tudo, até a sua saúde. Não lhe restava nada a não ser o fôlego de vida. E ele, em sua oração, ele diz: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Veja que a primazia da oração de Jó não foi pedir a Deus a sua saúde, não foi conclamar a Deus, ou questionar a Deus a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens. Ele não colocou em pauta nada disso, mas ele foi, em sua humildade, Jó ora, dizendo: ai, se eu soubesse que eu poderia achar. Então o desejo de Jó era encontrar-se com Deus. Embora Jó ele já vivesse uma vida com Deus, pois o próprio Deus deu testemunho diante de Satanás: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e que desvia-se do mal. Então o próprio Deus havia dado testemunho diante de Satanás acerca de Jó. Então, pois Jó era o homem que agradava a Deus. Então veja que aqui Jó ele demonstra realmente a sua integridade, mesmo sem perceber que estava demonstrando um caráter aprimorado. Ele aqui diz: ah, se eu soubesse que eu poderia achar. Mal sabia ele que Deus estava com ele. Mal sabia Jó que ele estava sendo provado por Deus e simultaneamente tentado por Satanás. E ele aqui diz: ah, se eu pudesse achar, então me chegaria ao seu tribunal. Então o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é a fidelidade de Jó em sua oração, como lhe deu a primazia, desejando achar Deus, desejando ele chegar diante do tribunal de Deus. Jó se esqueceu da sua saúde, esqueceu dos seus filhos, não que ele não o amasse, não que ele não prezasse a sua saúde, mas ele esquece de tudo e ele frisa a Deus: ah, se eu soubesse que eu poderia achar. Meus queridos, que a nossa oração seja uma oração eficaz. A oração, ela é tão importante na vida nossa. Já dizia um escritor do passado, um cristão, um teólogo, na qual me foge agora, me lembro, João Crisóstomo, um discípulo em Antioquia. Ele escreveu, nos tempos passados, dizendo: a oração é a mãe de 1000 bênçãos. Porque a oração, já crescemos no Evangelho ouvindo que ele é a chave, e realmente a oração é a chave. Pode ser que muitas pessoas não valorizem a oração, mas ela ainda é a essência de uma vida cristã. Porque observa que Jesus, em um dos seus discursos, ele deu prioridade à oração.
dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, embora também seja de pregação, embora também seja de ensino, seja de cântico, mas ele deu a prioridade à oração, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Vivamos, meus prezados, uma vida de constante oração, porque escreveu João na eficácia da oração, e sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então essa é a nossa esperança, que nós oramos e temos certeza que Deus nos ouve. E Deus, Ele abre o leque. Deus nos traz uma grande esperança. O próprio Deus nos traz a nós que o seguimos uma grande esperança. Quando Ele diz lá no livro de Jeremias, capítulo 3, no capítulo 33, e no versículo 3, Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Então veja que o próprio Deus, Ele nos exorta a clamar a Ele. Veja que é o próprio Deus quem diz: clama a mim, e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei, não coisas pequenas, Ele diz: eu anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então o próprio Deus nos exorta a clamarmos a Ele. É verdade que há momento em que, quando nós começamos a viver uma vida de oração, uma vida de intercessão, a luta aumenta. Não significa que ao orarmos mais, ao buscarmos mais a Deus, nós seremos isentos de lutas e de problemas. Talvez as lutas até aumentem, mas a diferença está em que nós passamos por grandes vendavais e lutas, e o Senhor nos dá graça, e nós passamos e nem sentimos o peso da luta, porque estamos revestidos. E ao passarmos, nós olhamos para trás e nem acreditamos, e dizemos: não acredito que eu passei por esta luta, porque realmente há a mão de Deus sobre aquele que ora. Deus te abençoe, meu irmão. Viva uma vida de oração. Que Deus te abençoe agora e sempre. Amém.